E às vezes a gente faz isso. E acho que esse, de alguma maneira, é o papel nosso. Nós não vamos acertar sempre. Nós vamos ter a oportunidade e às vezes você vai ter gente boa na área errada. O que vai fazer a performance dela ser ruim. E isso é uma das coisas que mais desmotiva as pessoas. Ela estar incumbida de fazer algo que ela não se sente bem, que ela não consegue fazer direito. Gente, é muito difícil você encontrar alguém que acorda de manhã e fala assim, acordou, fez aquele processo com os cães e pães e tal, e foi pro trabalho, e aí você fala assim, internamente, qual que é o objetivo dela? Eu vim hoje, quero fazer as coisas erradas. Hoje eu quero errar aqui nesse momento. Mas que pediu, eu vou fazer o contrário, eu vou errar. O cara de vendas, não é que eu não vendo, é um grão hoje, eu quero ganhar como um cara que se dane. Ou o cara veterinário marca, o cachorro vem e morra na minha mão hoje. Hoje eu quero matar. Se ele ameaçar ressuscitar, eu apago. Quer dizer, esse pensamento não é uma verdade. Mas que o pessoal vem aqui comprar sapato, aqui vem pé horrível. Eu não vou fazer isso. Então assim, só que a impressão, como a gente trata os problemas, dá a impressão às vezes que o objetivo da pessoa era fazer cagada. Você acabou de fazer um erro. Puta que vamos ter você queimar, porra! Cara, ele não acordou de manhã, pegou pães e cães, acordou a esposa devagarinho, e foi lá com o objetivo de ouvir você gritando. Posso garantir que se ele pudesse evitar isso, ele faria. Se ele pudesse evitar a sua encheção de saco, ele faria. Seria muito mais gostoso, né? Não precisar ouvir. E a gente às vezes parte desse princípio. E às vezes, isso é uma das coisas que é mais frustrante para um profissional. É ele saber o que ele tem que fazer, saber como tem que fazer e não conseguir fazer. Né? Não conseguir fazer, não ser apto àquilo. É a mesma coisa de você me pedir, né, para eu cuidar da recepção de um hospital. Eu, particularmente. Cara, eu cuido do lixo de qualquer lugar, mas eu não me sinto bem, aquilo eu ia desmaiar no meio do caminho, porque eu sei lá porquê, talvez trauma de infância, não sei de onde vem algo que não me permite fazer aquilo bem. E não é falta de vontade. Se eu estivesse ali, eu ia me sentir muito mal, e aquilo ia fazer mal para mim. E aí isso vai para outros. Eu já tive pessoas na equipe que estavam em números, né, mexendo com números, e que número era a única coisa que a pessoa não queria, não tinha vontade, né? Vamos dizer assim, não era a parte principal para ela. Então, devagarinho, quando a pessoa não consegue ou não sabe, principalmente quando não consegue, você percebe, é papel teu, né, ajudar no encaixe das peças. Então a gente fica nessa de, putz, o que cada um está fazendo, a gente vai. E a questão é bem essa. Eu já tive, e vocês já devem ter visto isso muitas vezes, pessoas, a gente vai desde o esporte, jogador que na posição errada não joga nada. Cara, o que aconteceu aqui? O cara não é bom, mas está no lugar errado. E na seleção brasileira isso tem muito, né? A seleção brasileira é um lugar que é especialista em fazer isso. Não dá pra você fala, você é o único que entende, só o técnico que vê aquilo. Aí vai, coloca uma galera lá. Então assim, primeiro, gente, propósito. O que você faz ajuda quem? Além do bolso da tua empresa. Segundo, tá? Autonomia. As pessoas poderiam participar mais das empresas. De tudo. Das coisas mais simples. Você ainda não tem uma estrutura tão flexível para isso, mas de coisas... E quando eu estou falando de liderança, eu não estou falando necessariamente de você estar numa posição com outras pessoas, mas estou falando que às vezes você trabalha numa mesma posição com 15 pessoas. E o fato de você às vezes perguntar sobre como poderia ser o teu trabalho para o colega do lado, faz com que você exerça um papel igual a isso. O fato de você envolver as pessoas no que você está fazendo, facilita quando você estiver precisando de ajuda. Ou lembra aquilo que eu te perguntei, você me dá uma opa, cara, me ajuda aqui. Você quis fazer assim, mas não quer ajuda. Você que decidiu. Não dá. Então vai para as pequenas coisas. As pequenas coisas. Ponto 3. Excelência. Peças certas nos locais certos. Para isso, gente, para esses 3 itens, e aí essa é uma das estátuas que eu falei lá de Napoleão lá na França,
é preciso de muita coragem para mudar o jeito que o sistema é hoje, né? É preciso de muita coragem para começar a olhar por um outro ângulo. Por quê? Porque nós estamos enraizados no como era. Quer dizer que não funciona dar recompensa para a equipe? Não, não é isso. Quer dizer que não funciona quando a pessoa faz sacanagem ou pisa na bola, tem as suas punições, assim, pelo contrário. Isso é uma questão de protocolo, de regras claras. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei o que acontece quando eu não faço. Isso é uma questão de... né, qualquer entidade social precisa ter isso de maneira muito clara. Mas, envolvimento. Pessoas envolvidas com o negócio, a gente consegue com autonomia. Pessoas, vamos dizer assim, cuidando do cliente de um jeito melhor, a gente consegue com o tratamento que a gente dá para elas, com o entendimento do que elas fazem, o que proporciona. Tá? E excelência, ou seja, fazer algo bem feito, não dê a missão para um peixe de subir em árvore. Como é que eu vou descobrir isso, Rafael? Porque essa é a grande dúvida que muitas vezes eu também tenho. Primeiro, fazendo. Né? Cada um tem o seu jeito de entrevistar, de avaliar e assim por diante. Eu acho que quando a gente orienta e acompanha, esse processo é mais rápido. Garantindo que a pessoa sabe o que ela precisa para fazer e sabe como faz. Dali para frente é desempenho. O desempenho pode estar ruim porque ela não quer, e aí entra aquilo que eu falei, porque daí não tem outro contexto. Por 1000 motivos uma pessoa pode não querer. Ou o desempenho pode estar ruim porque ela não consegue. Ela sabe o que, sabe como, mas não consegue. E aí você tem um problema que precisa ser resolvido pelo bem da empresa e pelo bem dela. Ah, mas eu não vou mandar essa pessoa embora porque ela... né, o que ela vai fazer? Se você tiver outra vaga, se você tiver outra área, se você tiver outra oportunidade, perfeito. Mas se você não tiver, não pense que você está fazendo essa pessoa feliz. Não está. Né? Porque uma das 3 pontas que faz com que ela execute um trabalho de maneira saudável é ela se sentir competente para fazer aquilo. E ela não vai se sentir. Porque por mais que ela saiba o que tem que fazer, saiba como, ela não vai conseguir. E vai chegar uma hora que você começa a aceitar o desempenho baixo e ela percebe. Talvez seja uma maneira muito mais cruel de você prejudicar alguém, que é a ignorância. Né? No sentido de ignorar alguém. Acho que essa é dos maus que a gente pode fazer um para o outro, é simplesmente, né, tirar dela o potencial de ser boa em algo. Tá? E aqui eu queria mostrar um pequeno videozinho, não sei se vocês já assistiram esse filme ou não. Obrigado. Vamos lá, você aqui. Já tá achando que vai vender esse estado mais pronto? Vem cá, você também quer? Consegue ouvir um pouquinho aí? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas.
o criador de 56 quilos, né? 60 essa cintura. Na realidade, eu até sugiro quem não assistiu ainda esse filme, chama Duelo de... O cara chega e fala muito bem quem é o próximo, pelo amor. Eu não ia me colocar à disposição. Chama Duelo de Titãs, acho que é um filme bem legal. Quem não assistiu vale a pena assistir. Ele tem boa parte das cenas tem algum fundamento com base em fatos. E o que eu acho importante dessa história, primeiro assim, ele tinha um limite lá, foi quase 3 vezes maior do que o combinado, né? Eu acho que o papel nosso, às vezes, é primeiro acreditar que sim, as pessoas podem mais. Enquanto a nossa conversa for que existem as pessoas boas e as pessoas ruins, nós vamos olhar para a nossa equipe muitas vezes com um time de derrotados, um time de pessoas que não querem nada com nada, um time de pessoas que não está afim. E dificilmente vocês vão ter alguma mudança em termos de equipe ou coisa do tipo. Quando a gente traz isso para a responsabilidade para nós, né, a gente começa a pensar em o que a gente pode fazer melhor, diferente, e aí as chances começam a existir. Enquanto a gente estiver procurando jogadores de 2 metros para o time, nós vamos ter um problema grande de mercado, né? Um problema de que a gente não tem, a empresa não tem condições de contratar os super profissionais. Então ela precisa acreditar que existem super pessoas ali com estímulos que nunca vieram, com oportunidade que nunca tiveram, com participação que nunca aconteceu, com propósito que nunca foi nem tocado no assunto. Talvez você veja pessoas que estão na sua equipe que podem ser muito mais do que são. É uma mudança às vezes tua, não da pessoa. Eu gosto muito de assistir o programa da Super Nanny. Vocês já assistiram? Tem vários hoje, né? Eu acho legal porque, não sei se eu gosto de assistir o antes. Como são as crianças antes? As crianças antes são, com todo respeito, o inferno na Terra, geralmente. Elas estão lá, aquilo é o cão desesperado. E ela não muda as crianças. As crianças não sofrem nenhuma outra, eles não trocam a criança e põem uma outra criança depois, fazendo as coisas melhor. São as mesmas crianças com atitude diferente dos pais. Né? A grande mudança está nas decisões que os pais tomam, na forma com que eles interagem com a equipe deles. A hora que a gente entende que quem toca a orquestra, seja lá do grupo que você fizer parte, você começa a assumir um pouquinho mais a responsabilidade pelo que está acontecendo. E só nessa hora que você tem chance de mudar alguma coisa. Senão, nós ficaremos eternamente na dependência de buscar pessoas boas. Se elas vierem, maravilha. Se elas não vierem, nós vamos ter que transformar pessoas que trabalharam num contexto industrial, onde ninguém fazia nada por empresa nenhuma, para um outro contexto. Não chegue aos 50 por mim. Chegue aos 50 porque você pode. Não faça um trabalho legal porque você precisa, mas eu acho que você pode mais do que o que você vem fazendo. Às vezes eu acho que você pode mais do que você vem fazendo é muito mais doloroso que um grito pelos corredores. Dói muito mais. Dói muito mais eu olhar para a Ana e falar, Ana, eu esperava de você uma outra atitude, você fez isso. Geralmente o que você ouve é, pô, foi mal. Precisa fazer mais que isso às vezes. Né? Mas é a segunda vez, aí você tem que avaliar. É por não ter a competência ou é por não querer? E se for por não querer também, joga limpo. Cara, se você não está mais afim, a gente deve ter feito um monte de cagada, um monte de coisa errada que você não concorda, não gosta, etc. Mas eu não queria que você se enganasse, não queria ver, sabe, conversas francas. E eu falo que tem uma máxima, que a gente precisa aprender a cuidar de 15, 35, 50. 15% das coisas acontecerem como você gostaria depende da orientação que você vai dar. Ou seja, o Lúcio chama uma pessoa lá e diz o seguinte, cara, eu preciso que você faça assim, assim, assado. Quer dizer, 15% do dar certo aquilo depende dele ter explicado direito. Normalmente, para nós, isso é 100%, de uma forma geral. Pô, eu já falei. Então, quando eu já falei, a pessoa tinha que fazer. 15% orientação, 35% acompanhamento. Eu pedi para você fazer isso. O que você entendeu? Geralmente nessa hora você já descobre que tem coisa errada. Falou, eu queria que você pensasse isso daqui, pegasse banana, limão e laranja
e depois trouxesse e colocasse em cima da mesa à tardezinha. Beleza? Vamos tranquilo, chegadão. Só pra gente dar uma revisada. O que é pra fazer? Pegar a mesa, tardezinha, e depois ver se acha limão, laranja no final da noite. E aí, qual que é a nossa questão, o nosso dedão? Puta que cara. Não fala, mas pensa. Difícil não é um leão por dia, desviar da planta. Então, aí o que acontece? A culpa é dele. A culpa é dele, eu acho que nessa hora a natureza é tão bondosa com nós, conosco, que um dedo para ele, 3 para você, um Deus está vendo. Se ele não entendeu, cara pálida, pode ser que você não tenha explicado de um jeito que ele entendesse. Então afina. Afina, afina, afina. Entendeu? Entendi. Checa se está acontecendo o que você combinou. E dá um feedback. E avisa se está bom ou não. Geralmente eu fui, orientei, e fui checar. Está acontecendo. Beleza. Você tem filho, Mateuzinho, quase 1 ano de idade. Em um canto do sofá e você aqui. Mateuzinho com 1 ano de idade dava mortal já e corria pelo corredor, que maluco. Pendurava em tudo e subia em tudo. Mas ele já andava. Com quantos anos ele começou a andar? Começou a andar com menos de 1 ano, com 10 meses. 10 meses, quando ele começou a andar, então, vamos lá. Ele já dava mortal, chegava, dava estrela na cela, na sala, ele ia assim, para ver um lado. Não, ele ia lá e ficava o pai de um lado, a mãe do outro, segurando o corredor, e aí ele fazia mais ou menos assim, ó. E aí o que acontecia? Pegar. O Mateuzinho não sabe nem o que está rolando, mas na hora o cérebro dele diz o seguinte, cara, continua tentando, mano, tá legal, maluco, olha aí, ó, entendeu? Vai, essa pega, mano, tá mais fazendo, mano, porra, ó, você viu a gritaria da galera aí, pô, então é por aí, vamos continuar. Aí ele dá 2, pô, cara do céu, e aquela coisa assim, cara, foi, imagina ela correu, os caras vão botar eu no avião, eu vou fazer, quer dizer, se andando. E aí com o filho, a gente não... E se fosse o contrário? Ele deu um passinho meio torto, o moleque, burro, foi pra você andar, não fica dando puta. Ele não entendeu nada também, ele só ia saber assim, melhor parar por aqui, cara. E aí o que a gente faz no dia a dia? A gente orienta, checa. Se está bom, a gente nem fala. Se está mais ou menos, a gente, olha, não é bem assim. Tá? Isso não é bem assim. Tem uma coisa que está fazendo um pouco diferente. Um pouco diferente quer dizer que tem algo que está certo. Então, parabéns pelo passinho, continua. A gente continua tendo a mesma estrutura. Vai dar tudo certo, calma. Vamos lá. Vixe Maria, agora desceu o espírito de verdade. Agora, vamos lá, a gente está acabando de novo. Essa é a última subida, deixa eu fazer de carinho. Aí. A gente precisa estimular pequenos avanços. Estimula até onde a pessoa já foi e continua. Então, orientou, acompanhou, feedback. Bom ou ruim a cada pequeno avanço. Senão a gente não estimula ninguém a querer acertar. Né? Comemorem os passos tortos. Porque passos tortos já tem uma vantagem. Já é um passo. Né? Ah, mas não é perfeito. Mais vale aproximadamente sempre que exatamente nunca. E o único caminho para exatamente é o aproximadamente antes. Não dá para pular de um lugar para o outro. Mas eu já falei. Beleza até aqui, gente? A ideia hoje era trazer para vocês algo que se estudou, algo que tem sido prático e que a gente vem vivendo. E dividir com vocês coisas que a gente vem vendo que funcionam em muitos lugares diferentes. Seria muito legal eu falar disso, como isso é uma atividade, funciona comigo, funciona na minha empresa, aí até aquela história, mas lá funciona, aqui não. Não, né? Eu não sei se vocês lembram dos 3 itens, vamos ver se vocês lembram. O primeiro, qual era? Propósito. Dos 3 que ficaram, né? O biológico era como era antes. Propósito. O segundo, autonomia. O que é autonomia? Fazer, acompanhar. Instruo, me acompanha, mas me deixa participar. E deixa participar. Né? A gente fala um profissional autônomo, é um profissional que faz a própria vida.
né? Ou participa. Calma aí, eu vou pela última vez. Ela quer participar, Luz. Vamos lá, agora sim, enfim. É fácil. Você errar, ia ter subido mais. E o terceiro, excelência. Eu tenho que conseguir estar apto a fazer algo que você me pede, por 1000 motivos. Né? E não pensem que deixar a pessoa fazendo algo só para mexer com ela é um bom negócio. É uma maneira indireta de fazer ela sofrer. Às vezes é melhor ser pontual e permitir, se puder ajudá-la a encontrar um outro caminho, maravilha, do que a gente cozinhar. Esse é o propósito que a gente trabalha na Soltudo. A gente acredita que o que a gente faz não é um buscador, as pessoas procuram e aí encontram, não. A gente acredita que através de fazer isso, as pessoas ganham tempo. E é disso que a gente fala com a nossa equipe. Não faça o que a gente vai fazer, ajuda alguém a ganhar tempo. Estar aqui hoje para nós ajuda. Ajuda porque coisas que a gente levou muito tempo para aprender e conseguir encontrar de uma maneira modular, nós tentamos condensar e passar para vocês. Então, se vocês puderem aplicar, vocês ganham tempo. Né? De repente, aliviar algumas cabeçadas que a gente já aplicou anteriormente. Então, eu agradeço vocês pela atenção de vocês aí. Deixo aqui os meus contatos pessoais, né? Mais do que... Apareceu eu, né? Subiu, não vai aparecer. Para caso vocês queiram manter contato, a gente conversar, trocar ideia, bater papo, mandar alguma dúvida ou sugestão, eu coloquei todo, inclusive o meu Face, no dia do aniversário, peço que vocês curtam. Tá chegando, dia 4 de setembro, não falta muito não. E eu agradeço vocês por terem vindo, terem ficado esse tempo todo e espero ter acrescentado aí. Deixo uma dica também, muita gente, a única coisa que eu não sei vender na minha vida é o que eu faço. E há um tempo atrás eu fiz um livro sobre a área de vendas, mas não vendas no sentido de metas, vendas no sentido de realmente olhar vendas de um outro contexto e que pode ser aplicado para a equipe. Que, se eu não me engano, tem alguns que são quantos? Os 20, que graças a Deus são os últimos 20 de 2000 que eu imprimi há 2 anos atrás. Então, se alguém tiver interesse, eu vou provavelmente fazer uma outra, mas vai ser daqui uns, não sei, uns 6 meses por aí, até a gente conseguir de novo. Então, fica como uma dica a mais para quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho nessa área. E eu agradeço e fico à disposição para quem quiser ficar, trocar ideia, bater papo, fazer alguma dúvida. Espero que tenha valido a pena aí. Nada a ver, mais ou menos, curtir. Então, beleza. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.